Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo do número 2, versículo do número 21, somente a parte B, só o finalzinho do versículo. Acho que o presbítero Rogério, ele foi muito coagido durante esses anos todos que ele trabalhou lá junto com as máquinas. E agora ele trabalhando na feira, ele tá falando demais, né? Eita Deus, não pode contar, né? Ele tá me ajudando lá, mas tá falando demais, não tá, irmão? Tá falante. Louvado seja Deus por isso. Eu aprendi algo ontem que eu gostei. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. E quem não encontrou, diga: eu vou também. Louvado seja Deus. Aleluia. A irmã sem a Bíblia já ficou com medo de ficar, né? 1 Samuel capítulo 2, o versículo 21, somente a parte B, a parte final. Louvado seja Deus. Olha lá. E o jovem, olha lá, a tradução aqui tá boa. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Podeis se aceitar em nome de Jesus. Eu já dei alguns spoilers essa semana sobre Samuel. E quando eu fico em um texto, ele fica muito latente dentro de mim. Eu fico lendo, relendo e o próprio Espírito Santo vai ministrando várias vezes. Eu acho que se eu tivesse pregado 3 vezes essa semana, eu tinha pregado 3 vezes sobre Samuel, em versículos diferentes, mas sempre Deus tem uma aplicação nova nas nossas vidas. Para que nós possamos entender a história de Samuel, é necessário que algumas coisas sejam observadas. Samuel, ele crescia na presença do Senhor, não somente em estatura, mas ele crescia na sua carreira ministerial. Ou seja, Samuel, ele crescia na terra, mas também crescia no céu. E para que nós possamos entender, antes que nós cresçamos na terra, é necessário que haja o edital de Deus para as nossas vidas. Pode ser que você tenha nessa caminhada alguns anos de ministério e esteja consigo assim: eu já sou tanto tempo na presença do Senhor pregando, mas eu não fui reconhecido ainda na terra. Mas no céu Deus já te reconheceu, e só falta ser reconhecido na terra. A Bíblia diz que nesse dado momento da história, o sacerdote já era velho, o sumo sacerdote Eli. Porém, ele tinha 2 filhos que serviam como sacerdote no templo, Ofni e Finéias. E todos conhecemos a história. Ofni e Finéias, eles recebiam a oferta do povo, e sempre quando ia queimar a gordura, a carne, eles pegavam com os garfos a melhor parte para si. Ou seja, ele não estava honrando a Deus. E a Bíblia também vai dizer que ele coabitava com as mulheres que serviam no templo. Então é bem verdade que a graduação espiritual daquele povo estava de mal a pior. O povo já não olhava para Eli e já não via uma grande verdade e uma representatividade a qual se espelhar.
porque ele fazia vista grossa para o que os filhos faziam no templo. A forma que os filhos levavam a sua vida na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles eram filho de Belial, mas não era o homem tratando o homem, e sim Deus falando que o sacerdote não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum, porque ao invés de o povo ter eles como exemplo, o povo já não ia mais para Siló, já não ia mais para a presença de Deus, porque o sacerdote estava fazendo de qualquer forma a obra de Deus. E é coisa horrenda na presença de Deus você fazer a obra de Deus relaxadamente. Você ser um relaxado na presença de Deus é terrível, porque pode até ser que o homem faça vista grossa, mas o próprio Deus trata como Belial, sem valor. Não tem valor nenhum. Porém, para cada Ofni e Finéias que trata a obra de Deus relaxadamente, sempre haverá um Samuel disposto a levar a obra de Deus seriamente. Eu meditei muito nessa palavra porque nós já estamos chegando no final do ano. E chegando no final do ano é o momento mais certo de analisar a nossa vida. Analisar aquilo que conquistamos, aquilo que perdemos, aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor. Aquilo que Deus tem para nossas vidas e aquilo que é importante para as nossas vidas. E o ser humano, ele por si só, ele busca muito as coisas terrenas e esquece das coisas espirituais. Esquece daquilo que tem valor para Deus. A própria Bíblia nos adverte, porque nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas Deus vai acrescentando a cada necessidade. Eu não quero falar para você que é pecado você estudar, eu não quero falar para você que é pecado você prosperar. Não, muito pelo contrário. O pecado maior é você colocar essas coisas em primeiro lugar e esquecer das coisas que Deus te deu, das coisas que Deus tem para a sua vida, das coisas que Deus te entregou, e pode ser que você não está dando valor. Porém, a Bíblia diz que era um tempo muito sombrio em Israel, era um tempo difícil. O templo ele já não tinha tanto acesso, porque era corrompido o sumo sacerdote, já velho de idade, e o sacerdote que servia já não estava levando a sério. Porém, em Ramate-Gileade tinha um homem por nome de Eucana, que tinha duas mulheres, e essas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina, elas eram casadas com Eucana, e anualmente Eucana ele subia para o templo, para Siló, para ofertar a Deus, para levar a sua oferta. E é bem verdade que o amor de Eucana por Ana, e perdoa-me que eu estou sem voz, porque eu louvei muito e já me falta voz, era duplo. Então ele levava uma oferta dobrada para Ana, porque o seu amor era duplo. Só que a Bíblia Sagrada também diz que o Senhor cerrou a madre de Ana, ou seja, por um determinado tempo, Deus precisou cerrar a madre. Ela não nasceu estéril, ela não nasceu sem a possibilidade de gerar um filho. Era simplesmente o cumprimento de Deus para um projeto que Deus tinha para com a vida de Ana e de Samuel. Deus trabalha na minha vida e na sua vida de uma forma a qual nós nunca vamos entender em determinados momentos.
Mas para a glorificação de Deus e para o crescimento do reino e para ser instrumento de Deus, é necessário que muitas vezes Deus trabalhe. E o trabalhar de Deus não é como o trabalhar do homem. E a Bíblia diz que a rival vivia apurrinhando a Ana. Só que quando eles subiam para adorar a Deus, aquela forma de apurrinhar era dobrada. Porque o inimigo sabe que se você chegar na presença de Deus com o coração entristecido, se você chegar com o coração duro, se você chegar na presença de Deus com mágoa, com rancor, Ele não vai receber a sua oração e muito menos a sua oferta. Então o trabalho do inimigo é o quê? Toda vez que você vir para a igreja, toda vez que você se preparar para prestar um culto a Deus, toda vez que você falar, hoje eu vou dar o meu melhor a Deus, ele vai arrumar uma forma de fazer com que você chegue na presença de Deus com um coração amargurado, com um coração cheio de rancor, com um coração entristecido, com uma vontade tremenda de pegar, de enforcar, de fazer, de acontecer, e Deus não vai receber o seu louvor e muito menos a sua oferta. Então era uma forma da rival ser usada pelo inimigo. Para quê? Para que ela não pudesse chegar na presença de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito. Porque toda vez que você chega com o coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita a sua oração. Eu acredito que até Ele facilita as coisas em favor de você, né? Deus gosta da sinceridade. Quem está comigo, diga amém. Então Deus, aleluia, tem as suas formas de trabalhar e o inimigo também. Só que o sacerdócio estava corrompido. O sumo sacerdote já era velho, avançado de idade. E Deus provocou em Ana essa situação. Por quê? Porque Deus precisava, aleluias, de um instrumento para ser utilizado no reino. Só que quando Penina começa a apurrinhar sua rival, ela chega no templo de uma forma diferente. Ela chega no templo de uma forma diferente. A oração dela é: Senhor, aleluias, se o Senhor me der um filho varão, este filho não será para a minha glorificação. Ela vive me apurrinhando. Pode continuar dando filhos para ela, pode dar mais filhos, 2, 3, 4, 5, quantos o Senhor quiser, mas eu só preciso de um filho, e esse filho vai ser entregue para a tua obra. O talento que Deus te deu tem que ser para a glorificação do Pai, e não para ser enterrado, não para servir para deboche ou para outras coisas, porque é Deus que nos dá, é Deus que tem todo o poder. A oração dela naquela noite foi uma oração que Deus estava no céu ali fazendo as suas coisas, creio eu. E Deus ouviu aquela oração e falou assim: hoje ela orou diferente. Hoje ela está diferente. Hoje ela chegou na minha presença diferente. Então hoje eu vou mudar o cenário da vida dela. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta noite? Aleluias. Que quando você adentrar na presença de Deus, que você deixe toda a mágoa, toda a tristeza, todo o rancor, tudo aquilo que está te travando de ver os céus abertos, aleluia, e contemplar aquilo que Deus tem para a tua vida, aleluia. Você vai ter esse acesso se você deixar lá para trás. Muitas vezes nós entramos no templo, entramos na casa de Deus, nós sabemos que Deus é o Deus do templo, mas não conhecemos o Deus do templo. Sabemos que é o Deus do templo, mas não conhecemos e não vivemos as experiências, assim como Jó viveu. Jó precisou viver a perca, a restituição, para que os olhos dele fossem abertos e ele poder dizer exatamente essas palavras. Antes eu ouvia dizer, mas hoje os meus olhos te vê. Há um tempo novo de Deus vindo sobre a minha vida e sobre a tua vida.
Ainda que o seu ano tenha sido um ano que você está fazendo um retrospecto, aleluia, na sua vida espiritual, e você possa chegar aqui hoje, aleluia, e falar assim: olha, não foi um ano bom, aleluia, mas eu quero fazer com que o meu próximo ano seja melhor ano da minha vida espiritual, que eu possa entrar na tua presença e entender que é, aleluia, uma atmosfera espiritual e enxergar os céus abertos em meu favor. Deus muda a situação de Ana, porque ela muda a forma que ela chega na presença de Deus. Aí a Bíblia conta que ela vai gerando um filho. Ela está gerando um filho, mas ela estava só pedindo um filho para Deus. Para quê? Para servir a Deus, para entregar a Deus. Mas ela não sabia que além de um filho, Deus estava dando um profeta. Além de um filho, Deus estava dando um juiz. Além de um filho, Deus estava dando um sacerdote. Olha o que Deus pode fazer por você e para você quando você entrar na presença de Deus com o coração aberto, quebrantado e contrito. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que você pensa, segundo a fé, irmão. É o livro de Efésios que diz. A Paty leu esse versículo um dia, Efésios 2,19, se não me foge a memória. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou desejamos, segundo aquilo que opera em nós, é a fé. E ficou gravado no meu coração. Então Deus, Ele pode fazer muito mais. Ela estava gerando o quê? Ela estava gerando um profeta. Aleluia, Israel precisava de um profeta. Deus falou: você vai gerar um profeta, porque você, aleluia, não quer para si a glorificação, você quer para a exaltação do Deus Pai. Você não quer a glória para si, você quer para a exaltação do Deus Pai. Gera um profeta, gera um sacerdote e gera um juiz. E a Bíblia diz que um menino nasce. E quando o menino nasce, Eucana disse para ela exatamente com essas palavras: olha, quando passar o desmame, você leva até Eli, o sacerdote. É o que a Bíblia diz, eu li e está escrito exatamente isso. Leva para ele, entrega para ele no templo, para que o menino venha servir a Deus. Porém, quando, aleluia, ela cumpre esse desígnio, ela chega na presença de Eli e fala: olha, sou eu, vim entregar o menino, e esse menino servirá a Deus. Logo ele começa a ter acesso a quem? A Ofni e Finéias. Eu imagino que seriam os discipuladores. Antigamente tinha, né? Você entrava na igreja e tinha os discipuladores, né? Quem participou de comunidade sabe, tem o discipulador. Olha o discipulador de Samuel, Ofni e Finéias. Vamos mexer na tesouraria, vamos mexer com tudo errado. Só que a Bíblia diz que Ana, ela fez uma túnica de linho puro, que quer dizer a pureza. Aleluias. E entregou para o filho e falou assim: olha, meu filho, estou te entregando para Deus. Seja puro, seja reto, seja íntegro com as coisas de Deus, que você vai ver as coisas acontecer. Aleluia, na presença de Deus é sim, sim ou não, não tem meia palavra. Aleluia, uma vez que você aceita, aleluia, essa fé, uma vez que você aceita esse chamado, você tem que ser sincero com a obra de Deus. A obra de Deus não pode sofrer por negligência minha. Se fosse a minha vontade, irmão, eu já tinha largado tudo isso, porque o que Deus está fazendo na minha vida está bom demais. Só que eu já orei a Deus lá atrás e falei para Ele: Deus, se o Senhor cuidar da minha saúde e do meu emprego, eu vou cuidar da tua obra. Deus está cuidando, irmão. Eu tenho algumas enfermidades, mas Deus não deixou de cuidar. E eu estou cuidando da obra dele. Então esses meninos começam a ser o discipulador de Samuel. Só que por trás a mãe anualmente levava uma túnica e estava ali imputando na vida de Samuel. Seja reto, seja íntegro com as coisas de Deus. Faça com sinceridade, Samuel.
seja leal com as coisas de Deus, que você vai ver, aleluias, as coisas acontecer, Samuel. É por isso que a Bíblia diz que Samuel crescia na presença de Deus. Os céus eram em favor de Samuel. Tudo que Samuel se propunha a fazer, já estava no edital de Deus. Pode fazer. Tu vai ser profeta, tu vai pregar, tu vai falar e as pessoas vão, aleluia, te ouvir. Tu vai julgar e vai ter autoridade. Tu vai profetizar segundo a minha palavra. Porque ele andava em retidão, ele andava com sinceridade na presença de Deus. Então Deus estava cumprindo, aleluia, a parte dele, Samuel sendo fiel. Aleluia. Só que a Bíblia diz que, aleluias, houve um momento, aleluias, que as vistas de Eli já estavam para se apagar, ele já não enxergava mais. E Samuel estava ali cuidando de Eli, e houve uma noite que o próprio Deus fala com Samuel. Samuel, ele responde: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E vai em direção de quem? De Eli. Ouviu a voz de Deus, mas foi para a direção errada. Ouviu a voz de Deus, mas foi para a direção errada. Como o profeta Jonas, ouviu a voz de Deus, mas foi para a direção errada. Ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus não quer, irmão, é terrível. É terrível porque você está indo contra o que Deus tem para suas vidas. Samuel vai em procura de Eli, e Eli olha para ele e fala assim, Samuel fala: me chamaste, Eli? Não, Samuel. Pode deitar, pode descansar. E quando ele deita, aleluias, ouve-se a voz pela segunda vez: Samuel, eis-me aqui, Senhor. Ele vai até Eli, e quando chega Eli: me chamaste, Senhor? Não, Samuel. Pode deitar, vai descansar. Sempre o inimigo vai arrumar uma forma de dizer para você que você anda cansado, você precisa do descanso. Sempre o inimigo vai arrumar uma forma de dizer que a sua vida é muito fadigante, é isso, é aquilo, que você não precisa estar na presença de Deus. Vai para a direção contrária. A disposição de ir para o baile, para o shopping, para onde quer que seja, sempre vai ter. Porque o inimigo sempre vai falar que você vai conseguir. Mas com a presença de Deus, sempre nós vamos ter essa desculpa. Deus sabe de todas as coisas. Vai descansar, Samuel. Pela terceira vez, ele ouve a voz: Samuel, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sabe o que mais me apaixona por Deus? É que Ele não desiste de você. Ainda que você esteja querendo fugir da direção, ainda que você esteja querendo fugir da presença, ainda que você esteja caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, com força, sem força, mas você tem buscado, aleluia, ouvir a voz de Deus. É isso que me encanta em Deus, que Ele nunca vai desistir de você. Pode eu desistir, pode eu parar de orar, pode a igreja parar de apresentar você em oração, mas Deus nunca vai desistir de você. Capenga
ligando ou não, mas que você tenha disposição, meu filho, minha filha, de ouvir a voz de Deus. Pela terceira vez, quando ele chega na presença, Eli já se toca e fala para ele: olha, se porventura você ouvir esta voz novamente, responda que é o próprio Deus querendo se revelar para você. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, querido. Eu não sei se você chegou aqui com as suas pernas próprias, ou foi o próprio Espírito Santo que te pegou assim e falou assim: ó, hoje você vai, hoje você vai chegar, nem que seja aos trancos e barrancos, mas que o seu coração esteja disposto para ouvir a voz de Deus, porque é o próprio Deus falando contigo, querendo te levantar, querendo te colocar de pé, que ainda que tenha do seu lado, aleluia, as pessoas que querem parar o teu ministério, que quer parar a obra que Deus tem na tua vida, querendo dizer para você que você não precisa estar na presença de Deus, é mentira do diabo. Deus tem um algo na tua vida, assim como ele cerrou, aleluia, a madre de Ana. Houve um tempo onde Deus fez gerar um profeta. É isso que Deus tem para você. Através da tua vida haverá glorificação, através da tua vida haverá salvação, através da tua vida haverá pessoa salva para a glória de Deus. Não é em vão a nossa chamada, e é mentira do diabo querer colocar isso na nossa mente. O inimigo fica colocando tantas coisas na nossa mente. Nós estamos num ambiente espiritual e muitas vezes somente de corpo presente, a nossa mente está lá fora, ligado em tantos assuntos externos que nós não conseguimos focar, entender o que Deus tem para nossas vidas. Olha Samuel, se ele tivesse ligado: Samuel, fala Senhor, fala Senhor. Mas Samuel estava preocupado com tantas outras coisas. Samuel estava preocupado com a fatura do cartão. Samuel estava preocupado com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram. Samuel estava preocupado com os amigos lá de fora. Se ao menos estivesse evangelizando os amigos. Ô Senhor, que está precisando aí, Eli? Eu não estou precisando de nada. Eu não estou precisando de nada. Não é eu que estou falando com você. É Deus que está falando com você, Samuel. É Deus que está falando com você, Samuel. Aleluia. Cada um dos instrumentos que está aqui é ferramenta de Deus, usada por Deus para anunciar a palavra de Deus. Aleluia. É que muitas vezes nós olhamos para o sacerdote, olhamos para o sumo sacerdote e esquecemos de entender que é apenas um instrumento usado por Deus para anunciar o quê? A palavra de Deus. O recado de Deus para a tua vida nesta noite é esse: ouve a voz do Senhor. Aleluias. Leva a obra de Deus com sinceridade. Entenda o que Deus tem para a tua vida, meu filho e minha filha. Ande na presença de Deus. Tu não é obra do acaso, não. Tu não foi chamado para estar aqui somente para cumprir um protocolo como Ofni e Finéias. Era protocolo. E ainda era taxado como que? Filho da desonra. Sem valor. Você tem valor. E um alto valor. Porque foi pago um alto preço pela tua vida. Aleluias. Pode ainda o inimigo querer parar, mas Deus te carrega. Aleluias. Te carrega e insiste. Aleluias. Em tua vida. Muda apenas a forma de você olhar. Muda apenas a forma de você orar. Muda apenas a forma de você levar a obra de Deus. A Bíblia diz, irmão, que nós conheçamos e prossigamos a conhecer
o Senhor. Oséias, capítulo 3, versículo 6, ou é 6, versículo 3, alguma coisa assim. Você imagina, irmão, só de conhecer é bom, não é bom? Porque ele não conhecia. A própria Bíblia vai dizer que ele não conhecia o Senhor. Capítulo 3, eu estou sem um óculos, mas é entre os versículos 7, 8, por aí, 6, por aí. Vai falar que ele não conhecia o Senhor. 3, 6. Não, Samuel 3, que ele não conhecia. Samuel não conhecia o Senhor, mas quando ele conheceu, ele falou: "Você é bom demais, mas prossigamos em conhecer o Senhor." Não é bom estar na presença de Deus? Quantos concordam, diz amém. A presença de Deus é só no domingo ou é na quinta-feira? A presença de Deus é na terça-feira ou na quarta-feira? É conhecer e prosseguir, aleluia, e conhecer a Deus. O problema é que a gente sente essa belezura, é bom, é gostoso, mas a gente não quer prosseguir e conhecer, irmão. Porque o inimigo fica colocando coisa na nossa cabeça. O inimigo é malandro. Você não precisa, irmão. A alma, o corpo, o espírito, a tricotomia de Deus. E há quem entenda dicotomia e também não está errado. Pode ser alma e espírito ligado e o corpo, ou seja, a matéria e o espírito. Muitas vezes nós precisamos ir à academia. Já fui muito tempo. Quem faz exercício, seja de bicicleta, academia, natação ou atletismo, ele faz constantemente. Por quê? Porque ele precisa que o corpo esteja em movimento. Da mesma forma, o espírito. Da mesma forma, o espírito. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, precisamos estar em comunhão com a igreja, precisamos estar em comunhão com os irmãos. A própria Bíblia diz que é na casa do Senhor que Ele ordena a bênção. E é mentira do diabo falar que não precisamos, não. Precisamos. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar uma noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E muitas pessoas estão cocheando entre dois pensamentos. A vida espiritual está no vermelho. A vida profissional pode ser que esteja no azul. A vida amorosa está entre o azul e o vermelho, ou no negativo ou no positivo. Mas precisamos de um equilíbrio. Equilíbrio. Aleluias. Quando um pássaro, aleluias, está voando, ele bate a asa esquerda e a direita. Por quê? Porque ele precisa desse equilíbrio. Da mesma forma, é eu e você. Precisamos, aleluias, manter este equilíbrio em nossas vidas. Através de Samuel, aleluias, eu aprendo muitas coisas. E que você possa absorver pelo menos um pouquinho da revelação que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Leva essa palavra, guarda ela na tábua do teu coração. Não deixa, aleluias, que Ofni e Finéias seja discipulador da tua vida. Tem muitas pessoas que não têm experiência com casamento e está ensinando crente sobre casamento. Tem muitas pessoas falidas ensinando crente sobre finança. Tem muito descrente falando para crente que não tem nada a ver, que nós não precisamos, que agora é tudo liberado. Vai pensando, irmão, vai pensando, vai nessa fé, vai acreditando em Ofni e Finéias, porque eles levam com leviandade a obra do Senhor. Mas para cada Ofni e Finéias tem um Samuel crescendo na presença do Senhor. Tem um Samuel com coração
quebrantado, contrito, entregue, aleluias, ao Senhor, e ele não questionou, se entregou ao Senhor, e grande coisa o Senhor fez através da vida de Samuel. Receba essa palavra da parte de Deus, e as palmas glorificam o nome do Senhor.